Jogar com 3 zagueiros não significa retranca. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar que jogar com 3 zagueiros na verdade significa atacar com muito mais eficiência e, principal, muito mais equilíbrio defensivo. Nos últimos anos, diversas equipes têm conquistado troféus importantíssimos como o Chelsea do Thomas Tuchel, a Atalanta do Gianpiero Gasperini. O Brasil de 2002 jogava com 3 zagueiros, então infelizmente, muitas pessoas ainda ditam que esse é um sistema mais defensivo, mais retranqueiro, mas eu vou te mostrar aqui com argumentos muito valiosos de que ter 3 zagueiros pode, na verdade, tornar a sua equipe muito mais ofensiva do que quando se joga com uma linha de 4 defensores, 2 zagueiros. Se é a sua primeira vez aqui no Futebol Traduzido, eu sou o João Vitor, sou treinador de futebol licenciado pela CBF Academy e aqui no Futebol Traduzido eu falo muito mais sobre a parte tática, a parte estratégica e até um pouquinho da parte da história do futebol, usando a minha prancheta para poder demonstrar para você tudo que você vê no campo, seja pessoalmente ou pela televisão, de uma forma traduzida, para você entender mais o jogo e assim como eu se apaixonar ainda mais por esse esporte que cada vez fica mais complexo, e eu venho aqui tentar ajudar você a enxergar o jogo de forma traduzida, de uma forma um pouco mais simples. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre o mundo, sobre o universo tático do futebol, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo aqui pra gente continuar nessa crescente de inscritos, e se você já tem um assunto que te interessa com relação a esses temas, já comenta aqui embaixo para eu poder montar um próximo vídeo usando a sua sugestão, levando a sua sugestão em consideração, e assim eu conseguir te ajudar ainda mais a ver o futebol de forma traduzida. Beleza? Se inscreveu, deixou o like, comentou aqui embaixo. Bora então falar um pouco mais sobre como funciona o sistema de 3 zagueiros e por que diversas equipes têm dominado o futebol mundial a partir desse tipo de sistema. O primeiro motivo que você vê diversas equipes utilizando 3 zagueiros é para poder facilitar a circulação de bola com menos jogadores na primeira fase de construção. O que isso significa? Quando se joga com uma linha de 4, ignore aqui as linhas retas que eu fiz, mas quando você joga com uma linha de 4, você precisa de 4 atletas para circular a bola de um corredor lateral até o outro. Então você precisa de 4 para poder preencher os 5 corredores e fazer a bola circular de pé em pé. Hoje em dia, principalmente no pós-Barcelona de 2008, muitas equipes pensam mais em propor o jogo. Então essa posse de bola, jogo de posição, em você estar posicionado e ir circulando a bola para encontrar espaço. Então, com uma linha de 4, você depende de 4 atletas, enquanto quando você tem 3 zagueiros, 3 atletas, você já consegue preencher todo esse espaço do campo. Então, como eu falei, a saída de bola ela fica facilitada, a circulação de bola ela fica facilitada e com um jogador a menos. O que significa que com 3 zagueiros eu consigo ter um jogador mais à frente. Enquanto quando eu tenho uma linha de 4, eu seguro um jogador mais próximo do meu gol, automaticamente tenho um jogador a menos atacando lá na frente. Então, esse é um dos motivos de que essa saída de 3, essa linha de 3, esses 3 zagueiros estão tão fortes no futebol, como por exemplo o Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, tinha 3 jogadores aqui para poder fazer essa circulação, essa construção desde trás. E principalmente utilizando já os 3 zagueiros, por quê? Quando você tem 3 zagueiros, né, você já tem essa estrutura pronta, você não precisa modificar a estrutura, tirar um jogador mais alto para baixar no campo, para fazer o que a gente chama de saída lavoupiana, que simplificando, é a famosa saída de 3, onde você usa 3 atletas para começar a construir desde trás. Se você já tem 3 zagueiros, como eu mencionei, você já tem 3 atletas posicionados. A saída lavoupiana ela é tão conhecida, tão utilizada, porque muitas equipes hoje defendem com uma linha de 4, 2 linhas de 4 e 2 atletas mais à frente, o 4-4-2 em linha. Dessa forma, a saída com 3 zagueiros, você já constrói uma possibilidade de superioridade numérica, que pode também ser uma superioridade dinâmica, uma superioridade posicional, pelo fato de você ter 3 atletas contra 2 opositores e eles estarem posicionados dessa forma, preenchendo os 5 corredores com apenas 3 atletas. Você vê diversas equipes colocando aqui, recuando um volante, segurando um lateral. Por exemplo,
No livro do Abel Ferreira, que você pode também encontrar, depois eu vou fazer um vídeo sobre os livros. No vídeo do Abel Ferreira, mostra o porquê essa importância que ele dá à construção a 3, e lá ele fez de diversas formas. Ele já recuava o volante, segurava o lateral, mas teve momentos que a melhor forma dele fazer essa construção, atacar com um jogador a mais e ter mais equilíbrio defensivo, era usando 3 zagueiros, justamente para criar essa superioridade numérica contra duplas de ataque. Que, por exemplo, o Flamengo do Jorge Jesus tinha Bruno Henrique e Gabigol, dupla de ataque para poder pressionar 3 zagueiros que construíam. Então, o fato de você já ter 3 zagueiros para iniciar a construção não tem alteração estrutural, não é um lateral que deixa de avançar para ficar, ou um volante que está alto no campo e tem que recuar entre os zagueiros para fazer a saída de 3. Não, a saída de 3 ela pode estar pronta desde o tiro de meta, porque já faz parte da estrutura tática base daquela equipe. O que inclusive facilita o momento de perda da posse de bola. A equipe perdeu a bola na frente, já tem os 3 zagueiros posicionados. Não vai ter que um volante saltar no campo para se posicionar como volante e deixar um buraco lá atrás. Ou o lateral que subiu um pouquinho vai ter que recuar para poder proteger as costas. Então ter 3 zagueiros, como eu falei, torna a equipe mais ofensiva, pode tornar a equipe mais ofensiva, mas também facilita esse equilíbrio defensivo no momento que a equipe perde a posse de bola. Uma outra vantagem de ter os 3 zagueiros é que você, como eu falei, muitas equipes usam essa proposta para poder sair jogando de trás, tocando a bola, e isso favorece você ter um atleta que ele era um pouco mais ofensivo antes, mas por conta do nível físico dele, ele não consegue mais manter o alto nível e ele é recuado para essa função. Por exemplo, no Chelsea do Thomas Tuchel, o Azpilicueta, que sempre foi um lateral, se tornou um dos zagueiros, o zagueiro pela direita, justamente para ele poder ter a capacidade de saída de bola e leitura de jogo, mas sem exigir tanto do ir e vir, que no caso o ala, quando joga com 3 zagueiros, tem de ir até o fundo e retornar para a linha de defesa. Outros atletas que também passaram por esse processo foi o Fernandinho do Manchester City, que era volante, depois foi recuado como zagueiro. O próprio Danilo, brasileiro hoje no Flamengo, fazia esse papel de lateral no Manchester City, no Real Madrid. Depois na Juventus foi recuado como zagueiro para poder facilitar essa saída de 3. Na própria seleção ele era utilizado assim. Então é também uma oportunidade de você manter um atleta que tem uma liderança, como era, por exemplo, o Felipe Melo no Palmeiras, tem uma liderança, tem uma entrega física, uma leitura de jogo muito boa, uma saída de bola muito boa, porém jogando mais à frente ele já não consegue entregar o que a posição de volante, lateral, demanda. E aí ele é recuado como um dos 3 zagueiros para poder continuar auxiliando o time com o que ainda é as suas habilidades técnicas de alto nível, mas sem deixar aquilo que está em decadência prejudicar o individual e, portanto, o coletivo da equipe. Muito se fala hoje em dia, principalmente a galera da geração ali do começo dos anos 90, quem nasceu naquela época, quem assistiu, por exemplo, o Brasil de 2002, no auge, a gente tinha Roberto Carlos e Cafu indo até o fundo, é de que os laterais hoje não vão mais até o fundo, por conta que os pontas tiraram esse espaço. E sim, em teoria, se você já tem um ponta espetado na última linha, não tem por que o lateral ir até lá, vão ser 2 atletas no mesmo espaço, difícil criar uma vantagem dessa forma. Claro que ainda há, principalmente com pontas invertidos, do ponta cortar para o centro, para o lateral ultrapassar por fora. Mas não é algo muito comum hoje em dia. Mas, se você tem laterais que têm esse potencial muito ofensivo, você consegue usufruir desse potencial deles, elevar o nível coletivo da equipe, utilizando um sistema com 3 zagueiros. Porque, como eu mencionei no início do vídeo, o lateral ele vai ser considerado um ala, né? Um lateral muito mais ofensivo, um lateral que pisa, às vezes, até a última linha. Como era o Chelsea, do Thomas Tuchel, onde os laterais iam até o fundo, por exemplo, o Reece James e o Ben Chilwell, ou o Frimpong e o Alex Grimaldo do Xabi Alonso no Bayer Leverkusen, onde os laterais às vezes atuavam até como pontas, pisando na última linha. E qual que é a grande vantagem de você ter esses alas? A gente sabe que, além do 4-4-2, um outro sistema muito utilizado hoje, tanto no momento com bola quanto no momento sem bola, é o 4-2-3-1, ou um 4-3-3 com 2 volantes. Então, eu coloquei aqui a equipe azul nesse 4-2-3-1 para te mostrar como os laterais podem criar vantagem posicional e isso gera dúvida no sistema defensivo. Por quê? Construído com 3 zagueiros, pode ser que a equipe azul pressione com um único avançado e segure mais laterais. Isso dá liberdade para os zagueiros, quando receberem a bola, avançarem. Ótimo. Mas existem equipes que pressionam no famoso 3-3. Então, se o adversário constrói a 3, eu vou pressionar com 3.
E aí que entra a vantagem posicional do ala. Porque o lateral, geralmente, ele se posiciona um pouco mais baixo, como eu mostrei no começo do vídeo, na linha de 4. O ala, ele se posiciona numa linha mais à frente, numa linha dos meio-campistas. E aí tá a vantagem. Se ele consegue receber essa bola nas costas, seja por intermédio de uma tabela de terceiro homem, seja por intermédio de uma circulação, e aqui, por exemplo, um passe aéreo, um passe entre linhas, esse lateral recebe numa vantagem posicional, porque o adversário que foi superado pela condução, pelo passe, enfim, não pode mais alcançá-lo, e aí ele vai deixar em dúvida se o volante marca o meu meia, ou se ele larga para pressionar deixando o meu meia livre, ou se o lateral tem que fazer essa pressão, deixando esse espaço vulnerável e o meu zagueiro contra um atacante do adversário também no 1 contra 1. E aí que vem essa vantagem posicional. Então o ala ele fica numa posição que deixa o ponta do adversário em dúvida. Eu pressiono o zagueiro e deixo o ala nas minhas costas livre, ou eu deixo o zagueiro conduzir até que ele também encontre o ala. Então repare como os 3 zagueiros são muito importantes para poder circular essa bola, como eu mencionei, atrair a atenção dos atacantes para liberar o ala. E uma vez que a bola chegou no ala, aí é um dominó, uma peça de dominó caindo sobre a outra, porque vai desmoronando, sempre vai ter que saltar alguém na bola para deixar livre, porque se não acontecer, o ala leva a bola até o gol, ou tem liberdade para conduzir e cruzar na cabeça de um dos 2 atacantes. Então, a vantagem que eu mencionei nesse vídeo de você ter 3 zagueiros é que você libera mais um jogador para estar à frente. Nesse caso, os alas, né, antes laterais, hoje alas, podem receber uma posição muito mais favorável à construção de uma chance clara de gol. Além disso, o futebol não é só de ataque, eu preciso também pensar no momento que eu perco a posse de bola, porque ela irá ocorrer. Alguns times um pouco mais frequente, outros um pouco menos, mas ela irá ocorrer. Vamos supor que esse domínio aqui do ala não foi muito bom e o lateral conseguiu recuperar. Uma vez que ele recuperou, geralmente o que se vê é o ala oposto entrando numa linha de 4 para buscar ter uma superioridade numérica. O fato de ter 3 zagueiros facilita essa cobertura. Essa cobertura fica um pouco mais curta. Então o zagueiro do lado vira o lateral, o zagueiro central vira o zagueiro direito, o zagueiro esquerdo vira o back central e o ala esquerdo fecha como se fosse um lateral esquerdo. Então essa composição no momento de perda de posse de bola, na transição defensiva, ela é facilitada quando você tem 3 zagueiros. O que não acontece quando você tem a linha de 4. Se o lateral avançou e perdeu, não tem outro atleta para compor essa linha. A gente vai ficar com um 3 contra 2 ou até dando espaço para um dos meias infiltrarem. Isso fica pior ainda se num sistema de linha de 4 você avança os 2 laterais, porque ficam essas 2 janelas. E existem 3 espaços vulneráveis no futebol. É o espaço às costas do lateral, o espaço entre o zagueiro lateral e o espaço entre linhas ou as costas da defesa. Então, se um desses espaços você deixa muita liberdade quando você ataca, provavelmente é ali a sua brecha e é ali que o adversário vai tentar te atacar, através desse espaço. Então, ter 3 zagueiros já posicionados facilita esse momento de perda de posse de bola, porque você consegue ter coberturas mais próximas e facilitadas, sem modificar muito a estrutura. Então, como eu falei, o time fica mais ofensivo, mas você também tem estruturas defensivas para quando perder a posse de bola, muito facilitadas e fáceis de serem treinadas para ficarem coordenadas. Sem falar que hoje muito comum se jogar com posse de bola num 3-2-5, como tá a equipe azul, 3-2-5. O fato de você ter alas mais 3 zagueiros favorece quando eles recuam a você formar uma linha de 5, buscando justamente ter mais atletas na última linha para evitar que hajam as infiltrações dessa linha de 5 e defendendo que a linha de 4 fica muito debilitada, que são as inversões. Então, se você tem uma linha de 4 e esse ala que ele defende na linha da frente, na outra linha de 4 a equipe balança, o espaço de inversão fica muito vulnerável. Contra linhas de 4, se inverter o jogo é uma ideia muito, muito inteligente. Mas com uma linha de 5 nem tanto, porque por mais que esses 4 balancem bastante, sempre terá um atleta aqui. A inversão ela pode ocorrer, mas o ala oposto, o ponto oposto, sempre vai ter uma posição perto, o que dificulta ele dominar e já acelerar. Então a linha de 5, que é facilitada essa transição quando você tem 3 zagueiros e 2 alas, ela também favorece nesse momento de perda de posse de bola, quando você está defendendo mais recuado. Porque você tem mais atletas para impedir as infiltrações, você tem mais atletas para poder saltar no entrelinhas, e você também tem 2
alas mais abertos, recuados, com os 3 zagueiros no centro, para impedir essas inversões rápidas de jogo. Então, se mostra um sistema muito eficiente também para defender quando se perde a posse de bola, mas quando o adversário já está circulando, você tem que recuar no campo e montar o seu bloco de defesa, estacionar o ônibus. Então, ter 3 zagueiros é muito eficaz para atacar, tanto quanto é para se defender. Ufa, falei um pouquinho aqui, eu sempre tento fazer vídeos mais curtos, lá de 6, 7, 8 minutos, mas às vezes eu acabo me empolgando e passando um pouco mais de conteúdo do que eu tinha colocado no script, no roteiro. Espero que seja algo positivo, que eu tenha te entregado informações valiosas para você decidir se no seu IFC, por exemplo, você vai atuar com linha de 3, que vira linha de 5, ou com linha de 4, porque essas táticas são muito legais de você aplicar, por exemplo, no videogame. Ou, se esse vídeo aqui não foi muito a sua cara, eu falei demais aqui, tudo bem, entendo, pode comentar aqui embaixo aqui o que você tem achado dos vídeos para poder melhorar e entregar um conteúdo que agregue mais para você. Seja mais curto, direto, ou seja um pouco mais denso e completo, como foi esse aqui. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa um like no vídeo aqui para poder favorecer o crescimento do canal rumo aos 2.000 inscritos. Se inscreve no canal Futebol Traduzido se você ainda não se inscreveu até essa altura do vídeo. Comenta aqui uma sugestão, um tema para a gente poder abordar e eu estudar e trazer aqui para você num próximo vídeo para poder aprender mais e com isso também aprender ensinando você algum conceito tático. Eu sou João Vitor, treinador de futebol, licenciado pela CBF Academy, e eu te aguardo aqui na semana que vem para mais um vídeo no Futebol Traduzido. Um grande abraço.